Caríssimos irmãos, irmãs, irmãos que nos acompanham no nosso canal Vanguarda Espírita e outros que estão chegando. E muitos estão chegando e isso nos deixa muito felizes. Durante esta época de pandemia, em que nós estamos passando momentos difíceis em todas as famílias, em todos os países do nosso globo, perguntas como: estas mortes estavam programadas? Surgem de uma maneira inesperada e hoje nós vamos conversar um pouco sobre este assunto para tirar algumas dúvidas a respeito dele. Este assunto, como dissemos, de mortes inesperadas, ele já vem de há muito tempo. A morte está programada, não está programada, a espiritualidade sabia, ele foi retirado aqui da Terra antes do horário ou da data que ele deveria falecer, por vários motivos. É muito importante nós colocarmos o seguinte: nós encarnados, da doutrina espírita ou de qualquer outra convicção religiosa, não sabemos tudo. Porque os espíritos não nos colocam tudo. Tudo o que acontece na espiritualidade, qual o processo, como deve ser esse processo colocado para nós encarnados, nem tudo é revelado. Só é revelado pela espiritualidade aquilo que é permitido. Então, nós encontramos muitos achismos e também muitas opiniões que acabam levando o cristão, eu não falo nem só o espírita, mas o cristão de uma maneira geral, que vai procurar por uma resposta para este assunto, vai colocá-lo numa grande dúvida. Deus está agindo certo? Deus não está agindo certo? Por que ele levou aquela pessoa, não é tão nova? Ou por que ele não levou outra pessoa que já estava doente? O que são mortes inesperadas e repentinas e por que chocam tanto? Porque mortes inesperadas e repentinas chocam no sentido de que não estavam sendo aguardadas essas mortes. A pessoa não estava doente, a pessoa estava gozando a sua perfeita saúde, a sua perfeita capacidade intelectual, e de repente vem uma notícia: fulano ou fulana, não é? Nos deixaram, faleceu, teve um problema imediato e faleceu. Primeiro ponto a se considerar aqui na nossa conversa: como tratamos a nossa vida e o nosso corpo. Esse é um ponto fundamental também para entendermos. Se tratamos bem a nossa vida, nós não entregamos as nossas oportunidades na mão de outras pessoas, terceirizando uma responsabilidade. E essas responsabilidades que você repassa para alguém, muitas vezes acabam mal, porque você está de carona numa situação em que você não pode fazer nada, você é um passageiro a caminho de uma destinação que não era para ser sua. Você não deveria estar ali, em primeiro lugar. Por quê? Porque se você estivesse ciente de como tratar a vida, com que cuidado tratar a vida, como nos dizem os espíritos que se comunicam, de como é importante nós caminharmos retamente. O que é caminhar retamente? Nós já falamos isso aqui. É ter um comportamento de acordo com conceitos morais, espirituais, familiares, religiosos, que conduzam o pensamento sempre em direção a uma resolução que no final vai sempre lhe dar segurança daquilo que você está fazendo. E como é que você trata o seu corpo? Como nós tratamos isso? Não é? Tem pessoas que jovens já bebem muito, fumam muito, tomam drogas ilícitas, imaginando que aquilo não faça mal. E o corpo,
é uma máquina, e como uma máquina que deve ser sempre muito bem cuidada, ele vai deteriorando as suas partes internas ou externas rapidamente. Muitas vezes esses vícios, eles advêm de frustrações juvenis. O jovem está frustrado, não conseguiu entrar numa faculdade, não está conseguindo conversar com os pais e colocar os seus problemas, está ali com 17 anos de idade, hormônios à flor da pele. Às vezes o pai está de um lado, a mãe está do outro, não dão atenção. Tudo isso causa uma ansiedade, depressões, obviamente também, mas causa uma ansiedade em que a fuga deste jovem é a bebida, como dissemos, ou drogas ilícitas, ou enfim, outras, arriscar a própria vida, muitas vezes até para chamar a atenção sobre ele. Então, se você está tratando a sua vida de um modo errado, entre aspas, não é? E o seu corpo também de uma maneira que não é a correta, nós não podemos dizer que você está 100% seguro na encarnação que você escolheu. Todos os desencarnes estão programados, porque algumas pessoas se arvoram em falar, né, que todos os desencarnes estão programados, já estavam programados pela espiritualidade. Ou pessoas morrem antes da hora. Analisando de um ângulo externo às complexidades humanas, essas complexidades que nós estamos aqui conversando, nós temos que nos lembrar que todos estamos numa vida de relação com outros indivíduos e sofremos as consequências disso. Nessas relações com outros indivíduos, nos colocamos em risco pelos outros ou com os outros indivíduos. Então, essas complexidades de uma existência, elas não passam apenas pelo nosso caminho, nós não vivemos isolados. Nos colocamos à disposição do risco e muitas vezes sem necessitar, não é? Tomando carona no risco do outro. Nós não temos o controle da nossa vida o tempo todo, até porque nós terceirizamos esta segurança para outras pessoas. E você pode pensar assim, bom, meu protetor que se vire. Não, ele não vai fazer isso. Até porque protetor, como diz o Dr. Inácio Ferreira, ele não é bengala, não é a nossa bengala. Ele não está conosco o tempo todo. 100% do tempo em que nós estamos aqui, ele não está, ele tem as coisas dele para fazer também. Então nós temos que entender que a nossa vida é nossa responsabilidade. A possibilidade de encarnarmos aqui, o pedido para encarnarmos aqui na Terra, numa condição evolutiva, é da nossa responsabilidade. Precisamos parar com o pensamento, ou refletir melhor, vamos dizer assim, de que devemos então ter tudo na nossa mão, que os espíritos resolvem tudo para nós, que eles estão de olho em nós, que eles vão nos proteger. Claro que eles nos protegem, mas eles têm os limites dessa proteção quando você não quer ser protegido. Quando você não quer ser protegido, eles não podem proteger. Mortes por suicídio, assassinatos, acidentes, estavam programados por Deus? É evidente que não estavam programados por Deus, porque Deus não quer esse tipo de morte para nenhum de nós. Na perfeição divina não existe este pensamento de que suicídio, assassinato, acidente, ele vai querer que aconteça para nós, nos retirando aqui da Terra, do nosso trabalho que devemos fazer. Então é evidente que não, pois caso contrário, não existiria o livre-arbítrio, não é? E todo mundo seria determinação divina. Vamos entender. Se não existisse o livre-arbítrio, aquilo que você toma como responsabilidade do seu destino, tudo seria então uma determinação divina. Você não precisaria fazer nada. Seria a vida do determinismo, e isto não acontece.
nós tornaríamos robôs na passagem terrena. Agora está na hora de resolver o problema do fulano, do ciclano, do beltrano, né? Vamos fazer com que ele desencarne, vamos fazer com que ele faça isso, que ele faça aquilo. E se as mortes estivessem programadas, cada movimento em todo o planeta, em todo o mundo, ele também teria que estar programado. É uma reflexão lógica desta nossa conversa que nós estamos tendo aqui. Se uma pessoa morre atropelada numa rua na hora do pico, né, do rush, na hora do movimento intenso, em qualquer cidade, e isso estivesse programado, o atropelador já nasceria com essa missão. E para ajustar esta sincronia entre atropelador e atropelado, isso teria que funcionar exatamente desta maneira. Então, tudo o mais podemos pensar na nossa vida estaria programado. Jesus nos diz que os escândalos são necessários, levando em consideração essas situações que nós determinamos para nós mesmos, enquanto estamos aqui encarnados. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Prova de que não existe determinismo na vida. Esta frase de Jesus que está no Evangelho, está na Bíblia, não é? Prova que esse determinismo, o qual muitos se referem das mortes programadas, não existe. Numa ocasião, eu estava participando de uma reunião de cartas consoladoras. E um irmão manifestou-se através desta reunião, escrevendo para o pai que estava presente. E esta carta foi lida a pedido dele para que todos escutassem. E ele disse o seguinte: ele estava com uma motocicleta, ele foi atropelado por um carro. Um desentendimento entre a moto e o carro, ele levou a pior. Caiu no asfalto, faleceu com o impacto, com o choque, e ali mesmo, naquele momento, ele estava acordado, ele acordou. E ao acordar, ele viu a movimentação de pessoas e ele disse: ainda bem que não aconteceu nada comigo. Ele contando o que eu estou dizendo para vocês. Ainda bem que não aconteceu nada comigo. E na sequência, ele viu dois padioleiros, né, com uma padiola, uma maca. Eles estavam vestidos de branco, chegarem, pedirem para ele se deitar naquela maca. E ele fez, deitou na maca e foi levado então para um pronto-socorro espiritual, que ele não sabia ainda que era um pronto-socorro espiritual, até a chegada do avô dele, que chegou, como ele disse, correndo esbaforido, e perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, menino? Não era para você ter vindo para cá agora, não era a sua hora, você chegou muito rápido aqui, o que aconteceu? Muito bem, eu estou apenas ilustrando uma conversa que nós estamos tendo aqui sobre mortes inesperadas e também colocando que dezenas de milhares de pessoas passam para o mundo espiritual a todo momento, todos os dias, em todos os cantos do globo, por iniciativa própria, por desastres, por situações em que não cuidaram da própria segurança, como nós conversamos. É preciso estudar um pouco mais a lei da causa e efeito. Para toda causa existe um efeito. Relacionando tudo isso aqui com esta conversa que nós estamos tendo, com o estudo do registro energético do perispírito, de modo a entendermos o correto mecanismo do resgate e da expiação. Nós viemos para resgatar nossos débitos e por isso nós precisamos passar determinadas provas. Mas, como não existe um determinismo, como dissemos, nada está tão programado assim, nós precisamos estudar. A doutrina espírita necessita de estudo e não apenas de achismo ou apenas porque você escutou palestrante falar, não é? Aquele assunto e você acha que aquilo ali está certo. Busque
Onde está escrito? Qual o livro? Para você ter a certeza absoluta daquilo que você quer saber. Queremos que com esses argumentos que nós colocamos aqui, evidencie-se que não existe hora de morte programada para ninguém. O que os espíritas devem cuidar é para não se tornarem crentes desse determinismo, acreditando numa programação absoluta da reencarnação, pois isso fere uma verdade basilar, a do livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio, sobre o qual reside grande parte da filosofia e doutrina dos espíritos. Queridos irmãos, muito obrigado. Nós voltaremos mais adiante com esses assuntos de mortes inesperadas. Muito obrigado a todos.